O vestido não era novo, mas eu o passava com tanto carinho que ele parecia ganhar vida nova toda vez que o usava. Era uma noite especial. Meu marido, que trabalhava como motorista particular do patrão mais rico da cidade, havia sido convidado para um jantar na mansão. Eu, como esposa dedicada, fui junto, mesmo sabendo que meu lugar ali seria mais como acompanhante discreta do que como convidada de verdade. Enquanto ele estacionava o carro, minhas mãos suavam frio. Eu sabia que aquele mundo não era o meu. Logo na entrada, os lustres de cristal me deixaram zonza. O chão polido refletia nossas imagens como se estivéssemos pisando em espelhos. Havia garçons circulando com taças de cristal e bandejas de canapés que eu não saberia nomear. Eu tentava sorrir e manter a postura, mas me sentia como uma figurante perdida num filme de luxo. Foi quando senti, não vi, um par de olhos me queimando a pele. Olhei de lado, disfarçadamente, e encontrei o olhar que mudaria tudo. Ele estava encostado em uma das colunas de mármore, com uma taça de vinho na mão e um leve sorriso no canto da boca. Jovem, bonito de um jeito perigoso, e com um terno que parecia ter sido feito sob medida. Seu olhar era diferente, não era curioso, nem educado. Era ousado, como se já soubesse o que me causava por dentro. Desviei os olhos na hora, mas por dentro, algo em mim se acendeu. Era como se ele tivesse me tirado do meu lugar sem sequer se mover. Tentei disfarçar, fingir que nada tinha acontecido, mas a cada passo pela sala, eu sentia seu olhar me seguindo. Ele falava com outras pessoas, sorria, mas os olhos dele voltavam sempre para mim. Aquilo me perturbava de um jeito que eu não queria admitir. Meu marido, sempre atento aos detalhes, parecia não perceber nada. Ou talvez estivesse ocupado demais tentando agradar os patrões. E eu, ali no meio daquela gente toda, só conseguia pensar em um estranho que me fazia sentir viva de um jeito que há tempos eu não sentia. Enquanto eu pegava uma taça de espumante da bandeja de um garçom, ouvi a voz dele pela primeira vez. Cuidado, essa bebida costuma deixar a gente mais sincero do que deveria. Olhei para o lado e ele estava ali, a menos de 1 metro de mim. O sorriso no rosto, a postura relaxada e aquele olhar, tão direto que me fazia querer olhar para o chão. Mas não olhei. Fingi um sorriso, agradeci o aviso com um aceno, e me afastei. Mas por dentro, eu já não era mais a mesma. Fui para o jardim, tentando tomar ar, encontrar um pouco de silêncio entre os canteiros de flores perfeitas. O vento tocava meu rosto e a música vinha distante lá de dentro. E então, como num filme, ele apareceu ao meu lado com naturalidade, como se fosse apenas coincidência. Esse lugar é bonito, mas parece que tudo aqui é só para ser visto, não tocado, ele comentou, sem me olhar diretamente. Concordei em silêncio, sentindo que aquela frase dizia mais do que parecia. Conversamos por minutos que pareceram horas. Falamos de livros, filmes antigos, das coisas simples da vida que pareciam esquecidas naquela casa cheia de luxo. Ele não perguntava sobre meu marido, nem sobre minha vida. Parecia interessado apenas no que eu pensava, no que eu sentia. E isso era assustador, porque fazia tempo que ninguém me via desse jeito. O toque da sua voz, a forma como escutava, tudo nele me atraía, mesmo que eu lutasse contra. Na volta para casa, meu marido dirigia contando as histórias da noite, animado com o reconhecimento que havia recebido. Eu ouvia, mas minha mente estava longe. Ainda sentia o perfume dele, a presença dele grudada na pele como um calor que não se dissipava. Sabia que aquilo era só o começo. Algo havia mudado dentro de mim. E por mais que eu tentasse fingir que nada tinha acontecido, a verdade é que aquele olhar nunca deveria ter acontecido. Acordei no dia seguinte tentando fingir para mim mesma que tudo aquilo não passava de imaginação. Mas bastou lembrar do tom da voz dele, do jeito como me olhou, para sentir o coração acelerar outra vez. Fui para o trabalho como de costume, ajudando na limpeza e organização da parte externa da casa grande, onde às vezes passávamos despercebidos pelos donos. Mas naquela manhã, não consegui me esconder por muito tempo. Ele apareceu no jardim, fingindo estar ao telefone, andando devagar, e olhando direto para mim. Fiquei tensa, fingindo não notar. Mas quando ele passou ao meu lado, murmurou uma frase que ficou ecoando na minha mente o dia inteiro. Gosto de tudo que é proibido. Disse isso como quem compartilha um segredo, sem parar de caminhar, sem nem olhar para trás. Meus joelhos fraquejaram. Olhei em volta como se alguém pudesse ter escutado, mas não havia ninguém ali. Era um jogo silencioso que ele sabia jogar como ninguém, e que, para meu espanto, eu começava a querer jogar também. Nos dias que se seguiram, ele surgia em momentos inesperados. Às vezes na garagem, outras na varanda, sempre com um comentário sugestivo, um olhar demorado, um sorriso meio torto que me desarmava sem dizer muito.
Nunca ultrapassava os limites do aceitável, mas os insinuava com maestria. E eu, mesmo lutando contra esse desejo imprudente, passava a me arrumar um pouco mais antes de sair de casa. Um batom discreto, um perfume leve, só para me sentir bem, eu dizia a mim mesma. As outras funcionárias começaram a comentar entre si. Diziam que o filhinho do patrão estava mais presente que o normal, mais simpático, mais observador. Eu fingia desinteresse, mas por dentro sabia. Ele estava me caçando com olhos de lobo, e eu era uma presa que fingia correr, mas que no fundo, queria ser encontrada. Comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Como ele se aproximava mais quando eu estava sozinha, como falava baixo para que só eu ouvisse. Numa tarde quente fui levar umas toalhas para o vestiário da piscina. Ao sair, dei de cara com ele de óculos escuros e camisa aberta, como quem não tinha pressa de nada. Ele se encostou no batente da porta e disse: "Já notei que você evita me olhar. Isso só me dá mais vontade de descobrir o porquê." Engoli seco. Senti o rosto queimar. Passei por ele sem responder, mas meu coração denunciava tudo, disparado como tambor em desfile de escola de samba. Comecei a perder o sono. Pensava nele ao acordar, pensava nele antes de dormir. Meu marido notava meu silêncio, minha distração, e perguntava se estava tudo bem. Eu dizia que era cansaço, dor de cabeça, qualquer coisa que me livrasse da culpa que crescia a cada dia. Mas a verdade é que havia algo novo em mim, uma inquietação, uma vontade que eu nem sabia mais que existia. E pior, eu sentia que ele sabia disso. Foi então que numa manhã qualquer encontrei sobre meu balde de limpeza uma flor branca. Nenhuma explicação, nenhum bilhete, apenas a flor simples, discreta, linda. Soube na hora que tinha sido ele. E aquilo me deu um arrepio na espinha. Não pelo gesto em si, mas pelo que ele representava. O jogo havia deixado de ser só olhar. Agora havia toques invisíveis, mensagens sem palavras, e uma tensão que se tornava quase insuportável de ignorar. Naquela noite me olhei no espelho e quase não me reconheci. Havia algo diferente em mim, um brilho nos olhos, uma culpa mal disfarçada, e uma coragem que eu não sabia se era loucura. Eu era uma mulher comum, casada, leal. Mas também era alguém que, depois de anos, sentia-se desejada, notada, viva. O que viria depois disso, eu ainda não sabia. Mas já não podia negar, aquele jogo estava apenas começando. O dia tinha sido especialmente quente, e o final da tarde trouxe uma brisa morna que parecia carregar promessas perigosas. Eu havia terminado mais cedo minhas tarefas externas e caminhava em direção ao portão de serviço, onde meu marido geralmente me esperava para irmos juntos para casa. Mas ele não estava lá. No lugar dele, estacionado sob a sombra de uma árvore, estava um carro importado de vidros escuros e motor ainda ligado. A porta se abriu lentamente e, para meu espanto, era ele ao volante, com um sorriso discreto no rosto. Seu marido teve que ir resolver uma coisa pro meu pai, disse, como quem oferece uma solução simples. Pedi para ele deixar que eu te levasse em casa. Achei mais seguro do que te deixar sozinha nesse fim de tarde. Fiquei paralisada. Meu primeiro instinto foi recusar, agradecer e esperar. Mas algo no tom dele, na naturalidade com que dizia aquilo, me fez hesitar. Olhei em volta. Nenhuma alma viva por perto. Olhei para o carro e entrei. Talvez por curiosidade. Talvez por desejo. Talvez porque, no fundo, eu já sabia que aquela escolha mudaria tudo. O trajeto até minha casa não durava mais que 15 minutos, mas naquela tarde pareceu uma eternidade. Dentro do carro, o silêncio era carregado de tudo o que não podíamos dizer. Ele dirigia com uma calma que contrastava com o turbilhão dentro de mim. Seus dedos tocavam o volante com firmeza, e vez ou outra, ele me olhava de relance, como quem estuda a reação de um animal prestes a fugir. Nenhum de nós falava. Mas o silêncio falava por nós. Quando viramos a esquina da minha rua, ele reduziu a velocidade, quase como se não quisesse chegar. Gosto do jeito como você me olha quando acha que eu não tô vendo, disse, sem tirar os olhos da frente. Fiquei sem resposta. Meu coração disparou, e por um instante desejei que ele não parasse. Que me levasse para longe dali, para outro lugar onde as consequências não existissem. Mas ele apenas parou em frente à minha casa e desligou o carro. Não precisa dizer nada, completou com uma voz mais baixa, mais grave. Só queria te ver de perto, longe daqueles olhos que nos vigiam o tempo todo. Eu abri a porta e saí, sem conseguir encará-lo direito. Caminhei até o portão sem olhar para trás. Mas antes de entrar, ouvi o vidro se abaixar. Amanhã vou estar perto da estufa de flores, no fim da tarde. Se quiser conversar, eu estarei lá. Ele não esperou resposta. Partiu devagar, como se não quisesse espantar o que ainda podia acontecer entre nós.
Passei o resto da noite dividida entre a razão e um desejo que crescia como incêndio escondido. Meu marido chegou mais tarde, cansado, sem desconfiar de nada. Falou sobre o dia, jantou e adormeceu no sofá. E eu, ali sentada à mesa com a xícara ainda cheia, pensava naquela proposta tão simples e tão carregada de perigo. No fundo, eu sabia que iria. Não sabia o que diria, nem como agiria, mas sabia que estaria lá. Na manhã seguinte, o tempo parecia conspirar a favor. O céu estava limpo, o clima ameno, e até os outros empregados pareciam mais distraídos. Cumpri minhas tarefas no tempo certo, com uma inquietação que só aumentava. Quando faltava pouco para o fim da tarde, fui até a estufa. Não precisei procurá-lo. Ele já estava lá, entre as plantas e o cheiro doce das flores, com as mangas da camisa arregaçadas e um olhar que me atravessava. Ele não disse nada. Apenas se aproximou devagar, respeitando meus passos, meu silêncio, meu medo. Parou diante de mim e estendeu uma flor branca, igual àquela que eu havia encontrado dias antes. Você veio, disse, como quem confirma uma promessa. E eu apenas balancei a cabeça, sem coragem de mentir. Naquele momento eu soube que não havia mais volta. Aquela escolha, arriscada, imprudente e impossível de justificar, já estava feita. O perfume das flores misturava-se ao calor abafado da estufa, criando um clima úmido, envolvente, quase íntimo demais. Ele se aproximou devagar, como quem não queria assustar, mas cada passo dele parecia ecoar dentro do meu peito. Eu não conseguia dizer nada, apenas o olhava com a flor nas mãos e sentia minhas defesas se dissolvendo como gelo ao sol. Tudo ali era errado, e ainda assim, naquele instante, parecia ser o único lugar onde eu queria estar. Ele não tentou me tocar, e foi justamente isso que me desarmou. Ficou a um palmo de distância, falando com a voz baixa, contando de viagens que fez, de coisas que viu e que nunca encontrou graça até agora. Nunca imaginei que um par de olhos de alguém como você pudesse me deixar assim, disse, sem pressa. Você não tem ideia do quanto tem me tirado o sono. Minhas mãos tremiam. Eu tentava manter o controle, mas a verdade é que aquela tensão entre nós já não cabia mais dentro do silêncio. Toda vez que nossos olhares se encontravam, era como se algo gritasse por dentro. Um desejo contido, um impulso que batia contra os muros da razão. E ele sabia disso. Sabia o poder que tinha. Mas, mais do que isso, parecia disposto a esperar o momento certo. Essa paciência, esse respeito silencioso, me confundia. Não era só atração. Era outra coisa. Um interesse que ultrapassava o corpo, um fascínio que me fazia esquecer de quem eu era, e de tudo que poderia perder. Passei a noite com aquela cena gravada na memória. A maneira como ele me olhava, como dizia as coisas certas sem exagero, sem prometer nada, mas deixando no ar a possibilidade de tudo. Meu marido dormia ao meu lado, alheio ao furacão que crescia dentro de mim, e eu, ali de olhos abertos, me perguntava até onde conseguiria resistir, porque não era mais uma questão de se. Era apenas uma questão de quando. Nos dias seguintes, ele manteve a distância, mas deixava rastros. Um bilhete dobrado deixado sob um vaso, uma fruta cortada com meu nome rabiscado na casca. Um livro esquecido de propósito com um marcador exatamente onde havia uma frase sobre desejos proibidos. Eu fingia não notar, mas absorvia cada gesto como quem recolhe migalhas de um banquete secreto. Estava viciada naquele jogo, e no fundo, desejava que ele nunca acabasse. Então veio a tarde em que a chuva caiu sem aviso. Uma tempestade daquelas que fazem o céu escurecer de repente. Todos correram para dentro da casa grande. E eu, tentando recolher as almofadas da varanda, fui surpreendida por ele, que me puxou para dentro da biblioteca, antes que eu me molhasse por completo. Estávamos sozinhos. A luz caiu segundos depois, e o ambiente ficou iluminado apenas pelas janelas cobertas de gotas. O cheiro de livros molhados e da madeira antiga tomava o ar. Ele se aproximou lentamente. Estávamos tão perto que eu podia ouvir a respiração dele, sentir o calor do seu corpo. E naquele momento não houve palavras. Não foi um beijo apressado nem ousado. Foi um toque leve, um roçar de lábios que mais parecia um sussurro. Um beijo quase imaginado, mas que mexeu comigo mais do que qualquer outro antes. E quando ele se afastou, com aquele olhar carregado de promessas não ditas, eu soube, já não havia mais volta. Saí de lá em silêncio, com a alma em pedaços e o corpo em chamas. Ninguém percebeu minha ausência, mas por dentro eu era outra. O toque que nunca deveria ter acontecido. Havia sido apenas o primeiro. E agora tudo que me restava era lidar com o que ainda viria. Era uma manhã qualquer, como tantas outras. O sol entrava pela janela da cozinha dos fundos, e o cheiro de pão fresco da casa principal misturava-se ao perfume das flores que eu mesma havia organizado no dia anterior. Estava tudo calmo demais.
silencioso demais. Até que, ao abrir meu armário de limpeza, encontrei algo inesperado. Um pequeno embrulho envolto em papel delicado e fita dourada. Olhei em volta como se temesse estar sendo observada. Minhas mãos tremeram ao tocar o pacote. Dentro, havia um colar, fino e elegante com um brilho discreto, e um pequeno bilhete escrito à mão. Você merece mais do que tem. Nenhuma assinatura. Mas eu sabia. Sabia como se tivesse escutado a voz dele sussurrando aquelas palavras ao pé do meu ouvido. Fiquei parada, o coração aos pulos, tentando entender o que aquilo significava. Era um presente? Um aviso? Um passo adiante no jogo perigoso que estávamos jogando sem dizer em voz alta? Guardei o colar de volta no embrulho e o escondi no fundo da bolsa. Durante o resto do dia, tentei fingir normalidade. Sorri para as outras funcionárias, cumpri minhas tarefas, atendi aos pedidos da patroa com a mesma atenção de sempre. Mas por dentro, a dúvida me consumia. Aquilo era um presente de verdade ou uma armadilha? Um gesto de carinho ou um símbolo de posse? E por que eu sentia algo tão próximo de gratidão, mesmo sabendo que estava traindo tudo em que acreditava? Meu marido, à noite, contou que o jovem patrão havia perguntado por mim. Comentou com naturalidade como quem não vê perigo. Ele é gentil, né? Disse, sem imaginar o quanto aquelas palavras me feriam. Gentil era uma palavra pequena demais para o que ele era. Ele era magnético, envolvente e confuso. E agora generoso demais. Generoso de um jeito que me deixava desconfiada. Ou talvez fosse eu, tentando achar um erro onde só havia desejo. No dia seguinte, ele passou por mim no corredor dos fundos e não disse uma palavra. Mas seu olhar pousou brevemente sobre meu pescoço, como quem procura algo. O colar, eu não estava usando. E ele percebeu. Aquilo bastou para que eu me sentisse culpada, como se tivesse recusado um gesto de carinho. E também me fez sentir provocada, desafiada. Quase como se ele dissesse, você ainda vai aceitar. E talvez eu aceitasse. Talvez quisesse aceitar mais do que tudo. A dúvida começou a crescer dentro de mim. Aceitar o presente seria como atravessar uma linha que ainda não havíamos cruzado. Era diferente de um beijo roubado numa tempestade ou de um olhar no escuro. Era concreto. Tocar aquele colar era como dizer que eu pertencia a ele de alguma forma. E ao mesmo tempo parte de mim desejava isso com uma intensidade que me assustava. Eu queria ser lembrada, desejada, escolhida. E ele fazia exatamente isso, me escolher todos os dias, em silêncio. Naquela noite, me vesti para dormir com o colar escondido debaixo da blusa. Não por vaidade, mas por sentir que, de algum modo, aquilo era como carregar uma lembrança secreta. Uma parte de mim já não era mais só minha, era dele também. Mesmo que eu jamais dissesse isso em voz alta. Mesmo que se alguém perguntasse, eu negasse. O toque frio do metal na minha pele era um lembrete constante da escolha que eu ainda fingia não ter feito. No escuro do quarto, com meu marido adormecido ao lado, toquei o colar com a ponta dos dedos e fechei os olhos. A dúvida ainda me consumia, mas agora havia algo mais forte do que ela, a certeza de que mesmo sem querer, eu já tinha cruzado a linha, e não sabia mais como voltar. As coisas começaram a mudar lentamente, como uma tempestade que se forma no horizonte sem que a gente perceba. Meu marido passou a me observar mais. Suas perguntas antes rotineiras, agora vinham carregadas de algo que eu não conseguia definir. Tá tudo bem com você? Ele perguntava quase toda noite. E eu dizia que sim, que era só cansaço, que o calor me deixava estranha. Mas o que me consumia por dentro não era o clima, e sim o que eu tentava esconder de mim, dele, do mundo. Ele, o filho do patrão, também mudou. Tornou-se mais ousado. Já não esperava momentos a sós para deixar bilhetes ou presentes. Começou a me provocar diante de outros com comentários disfarçados, olhares demorados, elogios camuflados em frases sobre o bom trabalho que eu fazia. Era como se estivesse testando os limites, vendo até onde poderia ir sem levantar suspeitas. E ao mesmo tempo me puxando cada vez mais para perto de um abismo do qual eu não sabia se queria escapar. Numa manhã abafada, encontrei outro bilhete escondido entre os panos de prato. Hoje no galpão de ferramentas. Quero ver seus olhos de perto. Meu coração disparou. Olhei em volta, mas ninguém me observava. Respirei fundo. Tentei fingir que não li, que não entendi, mas a verdade é que meu corpo já reagia antes mesmo da mente decidir. Eu queria ir. Mais do que isso, eu precisava ir. Não por ele, mas por mim. Por tudo que eu vinha sufocando há anos. Fui. As mãos suadas, o coração acelerado, os passos incertos. Quando entrei no galpão, ele já estava lá, encostado numa das prateleiras, com aquele sorriso torto que me fazia esquecer de quem eu era. Não me tocou.
Apenas falou baixo, me elogiou, disse que pensava em mim o tempo todo, que queria mais. E eu, sem coragem de responder, só consegui encarar o chão. Mas naquele momento bastava. O que não era dito, já estava todo no ar entre nós. Foi no dia seguinte que meu marido começou a agir diferente. Tinha algo nos olhos dele, uma suspeita silenciosa, um incômodo que ele não sabia como verbalizar. Passou a chegar mais cedo, a circular mais pela propriedade, a me procurar com desculpas bobas. E eu comecei a viver em constante alerta. Cada passo meu era vigiado, cada olhar medido. E mesmo assim, mesmo com o risco iminente, eu continuava jogando o jogo. Já não era só desejo, era vício, era desafio. Uma tarde, ao voltar do serviço, ele me esperava sentado no sofá com o rosto fechado. "Quem é ele?" perguntou, direto. Eu congelei. Não respondi. Apenas permaneci ali em pé, com o coração disparado. "Não precisa mentir. Eu vi o colar. Vi você escondendo. Você acha que eu sou idiota?" A dor nos olhos dele me atravessou como faca. Era culpa e alívio ao mesmo tempo, porque no fundo, eu sabia que essa hora chegaria. Não houve gritos nem brigas. Apenas silêncio. Ele saiu, bateu a porta e me deixou sozinha no escuro. E ali, sentada no chão da sala, percebi, o jogo havia deixado de ser silencioso. Agora, tudo começava a ruir. A queda não era mais uma possibilidade. Era um fato. E eu só podia esperar pelo estrondo. O céu já dava sinais do que viria quando cheguei para mais um dia de trabalho. As nuvens escuras se acumulavam no horizonte e o ar parecia pesado, como se o próprio tempo soubesse o que estava prestes a acontecer. A mansão estava mais movimentada do que o habitual, pois haveria um evento pequeno naquela noite, apenas para amigos próximos da família. Eu fui escalada para ajudar na organização da biblioteca, um espaço quase sagrado na casa. Irônico, pensei. Tantas palavras ali guardadas, mas nenhuma capaz de explicar o que eu sentia. No final da tarde, a chuva caiu de repente, forte e densa, alagando os caminhos de pedra e esvaziando os jardins. Os convidados se recolheram às áreas internas, e eu aproveitei para organizar os livros restantes e fechar as janelas do cômodo. Foi quando ouvi a porta se fechar atrás de mim. Virei devagar, já sabendo quem era. Ele estava ali, molhado pela chuva, com os cabelos desgrenhados e os olhos ainda mais intensos. Trancou a porta sem dizer nada, como quem já sabia que palavras seriam inúteis naquele momento. O silêncio que se instalou foi quase insuportável. Ele se aproximou devagar. Sem pressa, como sempre fazia. Só que dessa vez, algo era diferente. Não havia mais espaço para o jogo de antes, nem para os recuos disfarçados. A tensão entre nós era uma corda esticada ao limite, prestes a arrebentar. Ele ficou diante de mim, tão perto que eu podia sentir o cheiro da chuva misturado ao seu perfume. Sua mão tocou meu rosto com delicadeza, como se pedisse permissão. Eu fechei os olhos. O beijo veio como um trovão, inesperado, forte e impossível de conter. Foi um toque urgente, molhado, cheio de tudo que ficou calado durante semanas. Não houve pressa, mas também não houve dúvidas. Nossos corpos, até então contidos, se encaixaram com uma naturalidade que doía. Era como se estivéssemos nos procurando há muito tempo, e finalmente nos encontrássemos. Eu me perdi ali por alguns segundos eternos, esquecendo de tudo, de todos, inclusive de mim mesma. Quando nos afastamos ainda ofegantes, ele encostou a testa na minha e sussurrou: "A gente não devia, mas eu não consigo parar." Nem eu, pensei, mas não disse, porque havia um medo latente dentro de mim, o medo do depois, do peso que aquele momento traria. A chuva continuava forte lá fora, e o mundo parecia suspenso. Mas sabíamos que do lado de fora daquela porta, as consequências nos aguardavam com os olhos abertos. Voltamos cada um para seu canto como dois culpados que se escondem, mesmo sem terem sido flagrados. Eu fui para o alojamento e fiquei sentada na cama por horas, com o cabelo ainda molhado e os lábios ainda quentes. Não chorei. Não me culpei. Apenas fiquei ali, tentando entender o que aquilo tudo significava. Foi traição? Foi impulso? Ou foi apenas o reflexo de um vazio antigo que alguém finalmente ousou preencher? Naquela noite, meu marido não voltou para casa. Soube depois que dormiu na casa da irmã. Não me ligou, não mandou mensagem. Talvez já soubesse. Talvez estivesse dando espaço para que eu me decidisse. E eu, que achava ter controle de tudo, percebi o quanto estava perdida. O beijo roubado naquela tempestade foi mais do que um momento. Foi uma porta aberta. E agora, era impossível fingir que ela ainda estava trancada. Na manhã seguinte, o sol voltou com força, como se quisesse apagar todos os rastros da tempestade da noite anterior. Mas dentro de mim, ainda chovia.
Cheguei cedo à mansão, como sempre fazia, mas dessa vez os olhares estavam diferentes. As conversas cessavam quando eu passava. Sentia que algo havia escapado dos limites do segredo, e confirmei isso quando fui chamada à sala do patrão. Ele me esperava de pé, ao lado do filho, que permanecia calado com o olhar firme. Agradecemos seus serviços até aqui, mas achamos melhor encerrar o vínculo, disse sem levantar a voz. Não houve explicações. Não houve escândalo. Apenas o silêncio carregado de quem sabia o que estava fazendo. Saí dali com o coração em pedaços e a dignidade machucada. Ele, o filho do homem mais rico, tentou me seguir, tentou falar algo, mas eu não deixei. Não ali. Não naquele momento. Eu precisava entender o que havia sobrado de mim depois daquilo tudo. Se é que havia sobrado alguma coisa. Peguei minhas coisas e fui embora, carregando mais do que minhas roupas. Levava comigo o peso de escolhas que mudaram minha vida. Meu marido voltou para casa naquela noite. Sentou-se à mesa em silêncio. Eu encarei, esperando por uma palavra, uma acusação, uma raiva. Mas o que vi foi algo pior, decepção. Eu sabia, ele disse com a voz baixa. Só não queria acreditar. Não tentei justificar. Não pedi perdão. Não menti. Apenas abaixei a cabeça e deixei as lágrimas caírem. Porque no fundo eu sabia que ele merecia mais do que aquilo. Mais do que uma esposa ausente, dividida entre a rotina e um desejo proibido. Ele arrumou algumas roupas e saiu, dessa vez sem olhar para trás. Nos dias que seguiram, fiquei entre quatro paredes, revendo cada cena, cada decisão. O beijo, o colar, os bilhetes, o convite. Tudo parecia um sonho distante, e ao mesmo tempo tão real quanto a dor que agora eu sentia. Ele tentou me procurar, mandou mensagens, deixou flores. Mas eu não respondi, não porque não sentisse mais, mas porque pela primeira vez percebi o tamanho do vazio que aquela história havia deixado. Desejo tem preço, e o meu foi alto demais. O tempo passou. Aos poucos fui reconstruindo minha vida. Arrumei um novo emprego mais simples, mais anônimo. Reencontrei velhas amigas, retomei antigos hábitos. Aprendi a conviver com o silêncio da casa e com a ausência de quem um dia me amou de verdade. Às vezes me pego lembrando dos olhos dele, da voz baixa, do toque que nunca foi tocado. Mas agora, essas lembranças vêm como brisa, não como tempestade. Talvez em outro tempo, em outra vida, aquela história pudesse ter sido diferente. Mas nesta, ela foi o que foi, um furacão breve e arrebatador que levou com ele tudo o que eu era. E me deixou alguém nova, mais calejada, mais sóbria, mas também mais viva. Porque apesar de tudo, eu amei. Fui amada. Fui desejada. E descobri partes de mim que estavam adormecidas há anos. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que errou sim, mas que também ousou sentir. E por mais que tenha doído, por mais que tenha perdido, eu sei. Cada escolha, cada risco, cada arrepio, fez de mim quem eu sou agora.